Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Cimefre, produção de ônibus cresce em 2025 e reforça necessidade de renovação da frota. A avaliação é do presidente Rubem Bisi, que aponta resiliência da indústria, avanço dos ônibus elétricos e alerta para concorrência internacional. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários, o Sinefre, divulgou em nota à imprensa especializada que a indústria brasileira de ônibus fechou 2025 com crescimento de 1,7% na produção, somando 27.516 unidades fabricadas entre mercado interno e exportações. Em 2024, o volume havia sido de 27.067 veículos. Segundo o presidente da entidade, Rubem Bisi, a renovação da frota permanece como principal motor da demanda, tanto no segmento urbano quanto no rodoviário, mesmo diante de um cenário de juros elevados e custos ainda pressionados. A produção conseguiu se manter estável e fechar o ano em leve alta, o que demonstra a resiliência do setor, afirma. O presidente do Cimefre destaca que investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana ajudaram a sustentar o nível de produção ao longo do ano, com ênfase no PAC 3 Mobilidade. Também tiveram peso relevante as compras de ônibus escolares pelo programa Caminho da Escola do FNDE, cujo edital manteve uma média consistente de aquisições. Esse conjunto de políticas deu previsibilidade à demanda industrial, observa. Outro mercado que permaneceu aquecido em 2025 foi o de turismo, impulsionado pelo aumento da demanda interna por transporte rodoviário de passageiros. No campo tecnológico, a eletrificação avançou. A produção de ônibus elétricos apresentou crescimento expressivo em relação a 2024, consolidando uma tendência que deve se intensificar nos próximos anos, destaca Bizir. Apesar do resultado positivo, o dirigente pondera que os impactos da pandemia e os ajustes na cadeia produtiva contribuíram para o envelhecimento da frota nacional, elevando a idade média dos veículos em circulação. Mesmo com os resultados de 2024 e 2025, há um grande potencial de recuperação de vendas, que ainda esbarra em juros elevados, custos dos insumos, preços dos combustíveis e a redução do número de passageiros, avalia. Bizzi também chama atenção para a concorrência internacional.
apesar do avanço tecnológico da indústria nacional, especialmente em ônibus elétricos, preocupa a entrada de produtos chineses sem enfrentar o custo Brasil e com subsídios cruzados, o que compromete a isonomia concorrencial, afirma. Para 2026, a expectativa do setor é repetir o volume de produção de 2025, com possibilidade de leve queda em mercados específicos. Para avançar na descarbonização do transporte coletivo, BISI defende políticas públicas focadas na renovação da frota. Um dos programas mais eficazes seria incentivar a retirada de circulação dos cerca de 75 mil ônibus com mais de 20 anos atualmente em operação no país, conclui. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente do CIMEFRE, pois produção de ônibus cresce em 2025 e juntamente a isso reforça a necessidade de renovação da frota. Eu vou estar destacando com vocês alguns trechinhos da fala do senhor Rubem Bici, que é o presidente do CIMEFRE. E começando aqui, que fala o seguinte: mesmo diante de um cenário de juros elevados e custos ainda pressionados, a produção conseguiu se manter estável e fechar o ano em leve alta, o que demonstra a resiliência do setor. Ele fala a respeito do crescimento de 1,7% na produção de ônibus. E ele ainda destaca que esse conjunto de políticas ele deu previsibilidade à demanda industrial. E ele fala a respeito do PAC 3, mobilidade e também do programa Caminho na Escola da Federação Nacional de Educação. E ele ainda destaca que a produção de ônibus elétricos apresentou crescimento expressivo em relação a 2024, consolidando uma tendência que deve se intensificar nos próximos anos. Mas ele também afirma que, apesar do avanço tecnológico da indústria nacional, especialmente em ônibus elétricos, preocupa a entrada de produtos chineses sem enfrentar o custo Brasil e com subsídios cruzados, o que compromete a isonomia concorrencial. E por fim, ele fala o seguinte: um dos programas mais eficazes seria incentivar a retirada de circulação dos cerca de 75 mil ônibus com mais de 20 anos atualmente em operação no país. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.